Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para juntos meditar no livro que revoluciona a vida, que transforma o nosso coração, que é a Palavra de Deus. Palavra de Deus que limpa o nosso coração. Quando a gente guarda no coração e o pensar junto e o meditar junto, tem um objetivo para que essa palavra fique em nós como reserva para a gente suportar dias maus, dias difíceis. E o tema da nossa mensagem para esta noite é recordação. Recordação dos caminhos de Deus na nossa trajetória. Você se recorda de muitas coisas da sua infância? Você lembra da trajetória da sua vida? Ou você é como algumas pessoas que me dizem assim, a minha vida tá cheio de páginas em branco, eu tenho grandes apagões na minha história, eu não lembro quase nada do que me aconteceu. Pois eu quero lhe dizer que às vezes a gente tem algumas recordações que faz mal, diz que recordar é viver, esse é um bordão. Mas outros dizem que recordar é sofrer duas vezes. Para que lembrar dos sofrimentos? Para que lembrar dos tempos de vacas magras? Para que? Eu preciso esquecer. E existem muitos que dizem assim, você tem que olhar daqui para frente, você tem que viver o seu presente, se projetar para o futuro, esquecer o passado. Eu quero contradizer isso aqui porque um dos exercícios espirituais está ligado à lembrança. Por exemplo, lembra de onde caíste. É fundamental fazer um caminho de volta, fazer uma regressão e trazer à memória o que dá esperança para a gente. O livro de Deuteronômio é o livro das recordações. Estava a um passo de entrar na Terra Prometida e Moisés escreve esse livro antes dele ser levado para a presença de Deus para fazer recapitulação de toda a lei. Ele faz uma síntese didática do povo. Ele vai apelar muito para as lembranças. E no capítulo 8, do versículo 2, veja como recordação é um exercício espiritual importante. Diz assim o texto: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muito bem, o que Moisés está dizendo assim, é importante que vocês não esqueçam uma base ensinada ao longo, não da quarentena, mas ao longo de 40 anos. E nesses 40 anos, Deus conduziu vocês por situações extremamente difíceis, que é o ambiente que era o deserto. E esses 40 anos de condução de Deus na vida de vocês teve propósitos pedagógicos. Teve momentos difíceis, teve momentos de provisão e tal. Ele vai, no capítulo todo, ele vai trazer à baila essa situação e que o povo recordasse para que não esquecesse das bondades de Deus, das ações de Deus, da condução de Deus na história deles. E nós queremos trazer aqui, nas nossas recordações, visto que agora temos um tempo maior de estar na nossa casa, olhar para a nossa história e, a exemplo do que diz o capítulo 8 do livro de Deuteronômio, trazer à memória as ações de Deus na nossa história. Nós vivemos muitas experiências, não tenha dúvida, mas nós podemos ter um olhar para as nossas derrotas. Nós podemos ter um olhar crítico de sermos temporariamente abandonados por Deus no tempo da ruína, no tempo do choro, no tempo do luto. Podemos destacar a presença de Deus nos momentos alegres, nas vitórias, nas conquistas.
O fato é que a gente vai recordar, nós vamos voltar à nossa história, fazer essa viagem, essa regressão, mas a partir de um princípio básico: Deus, quem me conduziu até aqui. Deus, ele é o condutor. Eu recordo dos feitos de Deus na minha vida. E nessa condução de Deus na nossa vida, ele esteve todos os dias conosco. Embora dias e dias, nós vamos perceber 3 movimentos de Deus na condução da nossa vida, do povo dele aqui na terra. A primeira ação, o primeiro movimento de Deus na condução do seu povo diz respeito às variações da condução. O segundo, nós vamos verificar a renovação dessa condução. E a terceira, a disciplina de Deus na condução do seu povo. Ou seja, Deus conduzindo cada um de nós significa que ele vai deixar a gente passar por algumas variações, alguns altos e baixos. É o primeiro destaque que a gente quer fazer. O versículo 3 do capítulo 8 diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Chama atenção para esse fato: ele te humilhou e ele te deixou passar fome. Mas, pastor, para um Deus bom, cheio de amor para dar, de bondade, das promessas, como é que ele deixou passar fome? Como é que isso é possível? Se ele deixar eu passar fome, você ir te humilhar e causar algum transtorno na viagem, se você é daqueles que creem, você vai glorificar, como Abacuque, que diz assim: ainda que a terra não floresça, nem a fruto na vide, o produto da oliveira mente, ainda assim eu me alegro no Senhor. Então, esse é o primeiro ponto da condução de Deus, permitindo variações, estados emocionais alterados. Tá bom, tá ruim, tá um momento complicado. Existe, no momento que nós estamos vivendo, um perigo de uma escassez, de desabastecimento, do mercado ficar vazio, essa coisa toda. Então, isso assusta. Mas Deus está na condução de tudo isso. Se Ele está, e se vier a faltar, e se tiver a escassez, ora, Ele tem um recado muito importante. O que ele está fazendo quando ele permite variações na minha caminhada e ele conduzindo, é para que eu aprenda uma lição muito simples. Para que eu aprenda que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, o presente século, o mundo que nós estamos vivendo, não é só de pão que as pessoas estão vivendo. Isso não é julgamento pretensioso. Isto é base, isto é constatação. Comer, beber, dormir, se divertir, buscar os prazeres da vida, a questão dos jogos, a questão do turismo, da diversão. Quer dizer, o mundo ficou raso com todas as informações, tecnologias e acessibilidades. Nós estamos rasos. E, de repente, acontece um choque dessa natureza, independente de fazer qualquer interpretação apocalíptica do momento, mas variáveis acontecem tanto a nível populacional como no indivíduo. E isso faz parte da didática de Deus, de ensinar ao seu povo que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra. Se as pessoas, se os crentes, se o cristão entender por toda a vida que a base da sua sustentação é a palavra de Deus, é a oração, são seus exercícios espirituais que têm a primazia sobre os demais exercícios da vida, Deus não permite que a fome, que a humilhação venha. Porque, nesse caso, ele seria masoquista.
Mas esse primeiro movimento que o povo de Israel sentiu, ele estava com um propósito muito claro. Ele estava desintoxicando o povo da cultura do Egito, da cultura do alho, das cebolas, do peixe, das diversões, dos fins de semana, de tudo isso. E Deus estava querendo dizer, você pode ser feliz sem esses atrativos na vida? Esses atrativos são a base, é a base da sobrevivência. Então, quando eles saem e entram no deserto, não tinha domingo à tarde, não tinha nenhum atrativo. Ele estava dizendo assim, vai ter a escassez, vai ter o desconforto, porque eu quero ensinar. E isso durou 40 anos, gente. É uma escola grande, longa, levou muito tempo para desintoxicar dessa poluição que o mundo oferece e que as pessoas se alimentam disto. Quando o anseio bíblico é ser alimentado pela verdade. A tua palavra é a verdade. Alimenta-me, Senhor, com a tua palavra, com o pão diário do céu. Então, eu percebo que o momento que nós estamos passando é um movimento de variação de Deus para a raça humana que é dele, comprada no sangue dele, para que as pessoas tenham a oportunidade de descobrir novos valores na escassez, na dificuldade, que se aquietem em Deus e sabendo de que Ele é o controlador do macro e do micro-organismo, de todas as coisas, e Ele quem está conduzindo. A minha recordação, quando eu vejo Deus agindo lá no Egito, quando leio Êxodo, todo o Velho Testamento, a entrada do povo na Terra Prometida, isso traz luz para a minha realidade hoje, porque nós somos um povo peregrino, nós estamos buscando uma pátria, e Ele permite essas variações, Ele te humilhou. Ora, a humilhação é importante para forjar um caráter. Ele te deixou passar fome, para que você reconheça que não é só de pão. Quem repete isso é o Senhor Jesus, na sua fala, nos seus sermões, na sua didática. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar. E essa ordem foi invertida. Nós temos uma cultura de buscar a Deus em último lugar, quando não tem mais instância nenhuma. Então, essa é a lição da recordação. Quando você olhar para o seu passado e ver que teve momentos de vazio, momentos de solidão, de profundas durezas, você, olhando do ponto de vista de Deus, você vai dizer, foi o período que eu mais cresci, foi o período em que mais aprendi, foi o período em que mais dependi do meu Senhor. Mais vale estar na casa do luto do que na casa da festa. De reflexão. Por isso que tem gente fazendo barulho na janela dos apartamentos, tocando, cantando, tentando dançar, descontrair. Eu não tenho nenhum problema em ficar quieto. Eu não tenho nenhum problema em chorar, em lamentar, em sentir as dores do mundo. E é essa a realidade espiritual que está sendo imposta para o seu povo. É importante a gente fazer essa leitura. E todo o livro de Deuteronômio é excelente para a gente voltar e ver como Deus conduziu, como tudo deu certo, como teve momentos difíceis. Isso é apenas trecho, isso é intervalo. Ele fez isto para nos humilhar. Ele deu o maná. Ele diz assim, nessas variações, eu trouxe o maná que os pais de vocês não conheceram. Eu trouxe recursos inusitados. Eu trouxe para vocês, no momento de escassez, de fome, o maná, que foi uma comida que veio direto do céu. E quem é o nosso maná hoje? É Jesus, é o pão do céu. Para ter vida, é necessário comer dessa comida. É necessário beber dessa água. E é isso que ele se oferece. Jesus, ele se oferece como pão, como vinho, como água. Que são alimentos que os nossos pais não conheceram, que não têm, não está na prateleira dos mercados. Não procede das elaborações humanas, das ações governamentais. É o maná que vem de cima, que alimenta as nossas almas. Recordar, nesse caso, é viver sim, mas é viver a vida de Jesus, é viver em paz, em confiança perene. O segundo movimento
das ações de Deus na história do seu povo, isso está dentro da recordação, é o princípio da renovação. Aí a gente vai ver o verso 4, que é muito interessante, que diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha que coisa mais linda. Não, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. É uma peregrinação, é deserto, teve dificuldade, eles clamaram, tiveram sensação de que iam perecer por falta de água e de pão. Tudo isso aconteceu, mas na recordação, o que Moisés está dizendo assim, nesses 40 anos aconteceu um milagre. As vestes não envelheceram, os pés não ficaram inchados, que é muito natural, 40 anos no deserto, sem ter loja, sem ter nada para comprar, caminhando, natural que os pés ficassem totalmente comprometidos com a caminhada, com a peregrinação, mas Deus providenciou que eles chegassem íntegros à margem da terra prometida. Eles completassem uma carreira sem desgaste. Aí aqui está a perseverança dos santos, aqui está uma coisa muito importante no processo de renovação, nessa condução de Deus. Deus, ele renova as nossas forças, isto é uma garantia da caminhada. Nós vamos ler isto lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 29 ao 31, eu gostaria de ler esse texto, no profeta Isaías, no capítulo 40, que ele diz assim, do versículo 29 até o 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero perguntar uma coisa. Você está cansado de caminhar com Jesus ao longo desses, quem sabe, 10, 15, 20, 30? Eu estou caminhando com a minha fé há mais de 40 anos. Então eu posso dizer que nesses 40 anos eu não enjoei de ser crente. E pelo andar da carruagem, se eu viver mais 40 anos, vai se renovando. Você pode dizer, mas não tem mais novidade, você já leu quantas vezes a Bíblia, você conhece a igreja, traz para frente e tal, a rotina. Não cansa. Aqui que está, quando ele diz que não envelhece as vestes, nem incham os pés, ele está dizendo assim que nós somos renovados. Nós andamos de glória em glória. E isto faz parte de recordação. Quantas coisas boas de Deus, quanto renovar, quanto sopro de Deus a nosso favor. Quando você pensava que estava morto, você ressurgiu das cinzas. Isso aconteceu, meu amigo, quantas vezes com você? Quando você mesmo declarou que era o seu fim e de repente portas se abriram. Isso não estou só falando no mundo dos negócios, não, no seu próprio estado de espírito. Quem é de Jesus tem essa garantia de que ele não vai se cansar. Ele vai caminhar, porque ele está sob uma condução. Ele não está sozinho. Sozinho nós cansamos. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, porque sem uma rota de Deus, você pode ter jovialidade, você pode estar em forma, mas você exaure, cansa. O mundo está dizendo o seguinte, você anda uns 60 e 70 anos depois disso é canseiro e enfado. Quando você anda na presença de Deus, até na velhice você dá fruto. E isto é maravilhoso você saber. Que não vai se embotar, não vai envelhecer, não vai se desgastar. Agora, pense comigo. Se a gente tirar os olhos dessa condução e olhar para o deserto, a gente desanima, a gente cai no desânimo. A gente olha para um lado e para o outro e não vê
uma chegada. É tudo a mesma coisa, é monótono demais. Isso dá pânico. Quando eu vou chegar? De que maneira? E o renovar de Deus em meio ao deserto, que você não vê o horizonte, não vê o fim da linha, porque na verdade Ele é a nossa cidade santa. É Ele, a presença dEle revigora, refresca, restaura, o testemunho dEle dá sabedoria aos simples. Eu não tenho mais a preocupação da chegada, porque Ele está conduzindo, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas e Ele renova as nossas forças. Como ele diz assim, essa gente sustentada por mim, eles também foram guardados e renovados pela minha presença. Por que não envelheceram? Por um ato de mistério de Deus. Embora Deus providenciou um ambiente propício para a caminhada, uma nuvem durante o dia e uma luz durante a noite, e também há uma ação milagrosa. Assim como o maná não tem explicação de onde veio, como apareceu, mesmo milagre acontece com roupas que não envelhecem, pés que não se incham. São mistérios de Deus. Daquela pessoa que é crente há tantos anos, com uma vida simples, a gente que já caminhou aí nos barrancos da Amazônia, e, enfim, no sertão de Alagoas e no centro de Tocantins, Mato Grosso, já vimos tanta gente morando nos lugares mais remotos, mas com um sorriso de orelha a orelha, cheio de Deus, cheio de ânimo. Aquela índia que vai e pesca um tucunaré e divide aquele peixe para os seus 10 filhos aí, agradece com alegria imensa, faz aquele caldo enorme com farinha e come com ação de graça, com uma felicidade. Você encontra isso. Isso é o quê? Renovação de Deus. Muito mais do que você procurar uma renovação com pessoas, com coisas, com viagens. Nada contra isso. Mas quem caminha sob a condução de Deus tem o coração renovado, a mente renovada. Alegra o ambiente onde está, porque anda na luz da presença de Deus. Então, nós já vimos duas variáveis na condução de Deus que está ligada à nossa recordação. Primeiro, que quem anda na condução de Deus sofre variações. Que bom, porque ele aprende que não só de pão vive o homem. Segundo, ele recebe renovação espiritual para que ele não se desgaste, não desanime na viagem, chegue até o final, ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. E a terceira variação dessa condução de Deus nos desertos da vida, com o objetivo de ensinar, é o princípio da disciplina. Recordar da disciplina, recordar das variações, recordar da renovação, recordar da disciplina do Senhor. É o que o versículo 5 diz. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Há um aspecto negativo aqui da disciplina. Nós não gostamos disso, porque nós somos insubordinados, e especialmente na nossa cultura. Nós somos desorganizados, nós somos indisciplinados quanto ao horário, quanto aos nossos afazeres. Nós não temos uma cultura oriental enfim, a dificuldade que o povo tem é que o pessoal está querendo bater perna na rua aí, a revelia, sem propósito, porque são indisciplinados. Tem uma dificuldade em ouvir comandos e ficar quieto diante de um comando. E agora imagina lá naquele deserto, Moisés conduzindo quase 2 milhões de pessoas, cada um reivindicando para si. Aquilo era uma quarentena extraordinária, eles não tinham para onde ir, tem que andar juntos. Se alguém ousasse sair e querer andar sozinho, ia pedir para morrer. Eles não tinham o que fazer, eles tinham que obedecer um comando. E isso deu muito trabalho. Esse foi um período de 40 anos. Por quê? Porque teve muitos levantes, teve muitos atos rebeldes. E muita gente se levantou contra Moisés, mas ali havia uma ação direta de Deus disciplinar. Por conta de atos de indisciplina, muitos ficaram no deserto, muitos morreram. As rebeliões, os questionamentos, ora, a gente pode enumerar alguns. Quando Moisés subiu o monte,
Ele disse o pessoal ficar esperando ele descer com as orientações de Deus. Que nada, o tempo foi passando, ele não vinha por conta da ansiedade, por conta do o Egito aflorado na pele, para a diversão e tudo para o paganismo. Eles adoraram um bezerro. Aí quando chega, Moisés quebra a lei. E ali derrete aquele bezerro, espalha aquela gente, e ali vem juízo de Deus e morre um punhado de gente. Os promotores daquele episódio. Ali houve um ato disciplinar. Um pouco na frente, uma turma se levantou contra Moisés, questionando que Moisés era o escolhido. Moisés não é ungido de Deus. Ora, quanta coisa Deus já tinha feito através de Moisés, as 10 pragas, o mar vermelho que se abriu, a água que saía, que jorrava da pedra, mas mesmo assim, grupos se levantavam dizendo, esse homem não é de Deus. Por quê? Porque Moisés não satisfazia os seus egos, não satisfazia os seus anseios. Então, o que acontece? A vara de Arão floresceu e a deles não. E eles foram consumidos. A Coré, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. Na caminhada aconteceram impactos violentos. O próprio Deus colocando a mão, dizendo basta, porque eu quero conduzir essa gente até a terra prometida. E rebelião não vai rolar. Não combina com quem quer chegar até o ponto final. É necessário foco em alguém levantado por Deus. Agora, se eu gosto, se eu não gosto, se eu simpatizo ou não, isso é outra questão. Isso não está na pauta, porque Deus está dizendo assim, você precisa seguir a orientação de Deus através de um homem que ele levantou. Moisés não era um ser simpático, politicamente correto, ele era um homem de Deus, que ele apenas obedecia à direção de Deus. E que quando o povo fazia alguma queixa, reclamava, murmurava, ele ia diante de Deus e Deus dava a diretriz para ele. Então Deus corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. Aí na recordação você vai lembrar que muitas vezes Deus não tirou a bala da boca da criança, não cortou o teu barato, não te disse não muitas vezes e você quis morrer. Depois, mais tarde, você entendeu que foi a melhor coisa para a sua vida. Portanto, meus queridos, isso é recordação. Eu não vou ficar recordando, chorando a morte da bezerra, o leite derramado, olhar para o meu passado e ficar com um sentimento de autocomiseração. Eu vou olhar para o meu passado e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. A minha vida, desde que eu nasci até o dia de hoje, esteve sob condução daquele que é competente para me levar até a cidade que Ele preparou para a gente morar definitivamente. Essa é a palavra. Esse é o momento. Esse é o momento da gente entender que nós temos uma direção. Agora, para o nosso povo da fé, irmãos queridos, que tem caminhado ao longo desses anos junto conosco na direção dessa igreja amada e querida. Vai continuar assim? Vai. Você está feliz porque Deus tem trazido palavra para o seu coração? Nós temos a Bíblia, nós temos a oração, nós temos os meios de graça, porque Ele está levando. O objetivo dele não é te deixar residindo no deserto. Tem gente que quer morar no deserto. Quando eles chegaram lá, as 2 tribos, 1 tribo e meia, eles não quiseram chegar na terra. Não, deixa a gente aqui desse lado do Jordão, aqui está bom demais, nós vamos morar aqui e acabou. Nós queremos ficar aqui. Agora, esse pessoal que não quer chegar na cidade santa, eles vão ficar no deserto. Só que vai ficar desprovido da presença de Deus, porque Deus anda com o seu povo. A nuvem segue o povo. E no deserto temos paradas, mas nós não temos fixação. Aqui neste mundo nós temos paradas e não fixação, porque Deus tem pressa em nos conduzir para a Nova Jerusalém. E nessa condução, nós vamos sofrer para concluir variações, nós vamos ser renovados para a gente não desmaiar no deserto, seremos disciplinados para que a gente chegar lá, para a gente chegar lá na Cidade Santa, santificados, transformados, moldados
pela presença do Senhor. A disciplina é um ato de amor. Eu e você precisamos disso porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos bagunça tudo, que destona tudo. E Ele tem paciência de nos convencer de tudo isso. E muitas vezes quebrando as nossas próprias pernas, como um bom pastor faz com uma ovelha rebelde. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, é muito bom saber que a nossa vida não está à deriva. É muito bom saber que nós não estamos num deserto, sem saber para onde ir. Muito obrigado, porque a nossa vida está sob a tua condução e não cabe e não compete a nós questionar porque assim, porque do outro jeito. O que é importante é saber que o Senhor tem um destino para cada um de nós, que é o lar celestial, e que este mundo aqui é uma travessia. As travessias, via de regra, Senhor, elas são complicadas e difíceis. Em travessias, o mar se agita, o navio se bate de um lugar para o outro, nós nos cansamos de remar contra a maré, mas o Senhor está conosco. Esta é a garantia e faz com que essa condução cale na alma de cada um para esse momento de ameaça, de instabilidade no mundo. Queremos olhar muito além disso e entender que se faltar daqui, o maná chega até a nossa mesa. Dá-nos essa paz, essa certeza no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.